Cara, então você tá me dizendo que existe uma afirmação dada pelo próprio Eiichiro Oda dizendo que o One Piece é um copo de suco de caju? Tem certeza disso? Eu não só tenho certeza, como eu vou te provar agora, mandando esse link extremamente suspeito sobre uma entrevista que ele deu pra Shonen Jump, porque sempre é na Shonen Jump, onde ele confirma exatamente o que eu estou te dizendo. O One Piece é um suco de caju. www.link extremamente suspeito, sem nenhuma fonte, de uma entrevista extremamente conveniente de um autor de mangá que vai colaborar 100% com o argumento que a pessoa está usando, por mais ridículo que ele possa parecer.com.br. Ok. Existem muitos mitos sobre animes que são amplamente difundidos por todos os cantos, seja uma fala mal interpretada ou mal traduzida. Seja algo que é bastante vago dentro de uma obra e que é aberto à discussão, mas a maioria aceita como verdade por qualquer motivo que seja. Ou as boas e velhas mentiras tiradas da famosa fonte confia. Ou o famoso "o autor disse isso em uma entrevista". De longe, informações tiradas de entrevistas são as mais fáceis de se manipular, porque autores japoneses costumam ser reservados e dão entrevistas esporádicas para algumas revistas ou sites. Mas algumas são feitas em revistas japonesas que não são amplamente espalhadas no mundo, pelo menos naquela época. Itachi iria ser o vilão e o Kishimoto mudou de ideia, o Oda não matou o Pell por causa do 11 de setembro, Toriyama acabaria Dragon Ball na saga Frieza, Toriyama disse que o anime e o mangá são canônicos, Madara é da mesma força que o Nappa, a Kaguya foi criada porque o Kishimoto não sabia como matar o Madara? Bom, para todas as perguntas, o que sabemos é que as tais declarações não são encontradas com fonte em lugar nenhum da internet. O que por si só já é bastante coisa, visto que temos sites e pessoas que catalogam tudo que um autor fala sobre a série. Então a declaração importante como Kishimoto não sabia como matar Madara deveria ter sua origem facilmente encontrada. Mas vamos começar do início. Gostaria de mostrar uma entrevista fake que na minha aba comunidade, o youtuber Tio Frieza resolveu usar em uma discussão com outra pessoa para provar categoricamente que Toriyama havia dito que Dragon Ball anime é canônico, assim como o mangá. Não, ele nunca disse isso. Toriyama nunca assumiu um papel de determinador do que é o cânone em Dragon Ball, porque aparentemente isso nunca foi sua preocupação. O site usa falas de entrevistas reais de Toriyama, muito bem documentadas. O site atribui todas elas a Shonen Jump e no meio delas coloca a pergunta falsa. O site não oferece nenhum link para a visualização da pergunta ou edição e página de onde cada pergunta foi retirada. Ele simplesmente afirma que foi tudo tirado da Jump e isso foi o bastante para o Tio Freeza acreditar. É bizarro como atribuir qualquer fala a Toriyama e falar que isso foi retirado de uma revista japonesa poderia funcionar nos anos 2000 quando a internet não era muito popular. Mas hoje em dia é bizarro porque, bom, cada entrevista de grandes mangakas já foi traduzida, escaneada e a porra toda a internet afora. O Kazenshu literalmente traduz os guias dessa porra com as entrevistas. E tem guias de Dragon Ball em português. Tipo, puta que pariu, cara. Inclusive o Pojo.com, que é o site que o Tio Freeza mostrou, é conhecido em alguns fóruns por uma emblemática entrevista com Akira, que foi apagada, onde eles diziam que Akira disse que Super Saiyajin 3 Goku era o personagem mais forte de Dragon Ball Z. Perceba que a questão não é se ele é ou não o mais forte. A questão é que Akira nunca disse isso. Na descrição eu vou deixar um link de um post do Reddit que detalha as falas de Toriyama sobre o cânone de Dragon Ball nos últimos 20 anos. Te garanto que não é muita coisa e não tem nenhuma palavra final do que é certo ou errado. Madara é tão resistente quanto o Nappa de Dragon Ball. Eu já vi pessoas comparando personagens de animes diferentes, mas agora, um autor comparando é novo. Autores não comparam porque isso é idiota. O Madara e o Nappa são dois personagens que vivem em universos completamente diferentes. É tipo imaginar uma luta do Goku com esse cara. Esse cara não, né? Essa coisa. Essa coisa é do tamanho do universo. Mas espera, isso não faz sentido, porque a gente não sabe o tamanho do universo. Exatamente. Já imaginou o Goku lutando com um troço desse? Não, né? Parece meio tosco, né? Exatamente. O problema dessas entrevistas é que muitas nem origem definida têm. São só coisas que as pessoas pensam e repetem o tempo todo. E nem faz sentido o Kishimoto fazer esse tipo de comentário que pode até soar meio desrespeitoso para alguns. Mangakas no Japão se respeitam, e nenhum deles falaria algo como o meu personagem é mais forte que o seu, porque isso é quase infantil. Inclusive na descrição tem um link para o que os mangakas famosos escreveram quando Naruto chegou ao fim. Recomendo que deem uma olhada. Pell não morreu porque o 11 de setembro aconteceu. Em 2001, o Arco Alabasta acontecia e o mundo foi afetado pelo ataque das Torres Gêmeas. Circulou-se que Eiichiro Oda não havia matado o personagem Pell na explosão da bomba no final do arco por causa do 11 de setembro. Mas, como sempre,
Não existe nenhuma citação oficial que colabora com essa ideia. A única declaração de Oda sobre os ataques do 11 de setembro foram colocados na edição 44 da Shonen Jump, lançada em 1º de outubro de 2001. Na seção de comentários do autor, Oda escreveu o seguinte sobre o ataque às Torres Gêmeas, abre aspas, há adultos que matam pessoas enquanto declaram, esta é uma guerra santa, ou isto é justiça, e há crianças que veem isso. One Piece continuará por algum tempo, o tempo todo, orando pela paz mundial. Em 2018, Oda afirmou em entrevista para Yomiuri Shimbun que não mata personagens, geralmente porque ele se sente incapaz de escrever uma comemoração pós-luta se alguém morresse. Na descrição tem um link com todos os comentários de Oda ao longo da publicação do mangá e o link da entrevista com Yomiuri Shimbun. Toriyama disse que os personagens de Dragon Ball GT destroem galáxias. Não, ele não disse. Essa entrevista, entre aspas, teria acontecido na edição 46 da revista Animage, ou Animage, ou sei lá como se pronuncia. Mas a capa da revista não faz qualquer menção a Dragon Ball. Eu não sei se vocês entendem o poder do nome Akira Toriyama e Dragon Ball, e como os dois podem impactar bem positivamente as vendas de algo. É como se uma revista americana fizesse uma entrevista com Stan Lee e não anunciasse isso na capa. É literalmente impossível, cara. Quem faria uma coisa dessa? Além do óbvio, o Akira não perde 5 minutos de vida argumentando sobre a capacidade destrutiva de algum personagem, e seus entrevistadores não costumam perguntar isso porque eles têm coisas melhores para perguntar. O site Kajenshu compila as entrevistas de Akira Toriyama, e você pode acessar elas aí na descrição. Kishimoto disse que não sabia como derrotar Madara. Eu confesso que até que eu já proferi essa frase e ela é provavelmente a citação mais compartilhada sobre o personagem. A alegação é que, certa vez, Kishimoto havia dito que não fazia a menor ideia de como matar Madara, e era às vezes acompanhada da citação todas as pessoas têm fraquezas. Madara não. Vamos ignorar o fato de que Sasuke e Naruto conseguiriam vencer Madara juntos e vamos dar um passo para trás. Como você pode ter visto, se não, vai lá ver, no vídeo sobre mitos de Naruto, Madara não é mais forte que Kaguya, e isso é mencionado dentro da própria obra. Então, qual é o sentido do Kishimoto criar um personagem, não saber como matar ele, e depois criar um personagem que é mais forte? Onde exatamente você resolve o problema? Essa fala é tão conhecida que é basicamente um argumento para defender o poder do Madara, mas não, isso não é verdade. Inclusive o youtuber Too Spooky resolveu tentar rastrear a origem dessa citação saindo da boca de Kishimoto, e adivinhem, ele não encontrou absolutamente nada. Toriyama disse em uma entrevista que Kid Buu é a versão mais poderosa. Qual entrevista? Essa entrevista? Ah, sim, essa entrevista fake que nunca aconteceu. Porra, entrevistas com mangaka geralmente são feitas por falantes do japonês, majoritariamente por caras que leem o mangá. Nem todo jornalista é extremamente despreparado. Então o argumento do "o autor disse isso em entrevista" é literalmente dizer que um jornalista fã de Dragon Ball tá de frente para Akira Toriyama e ao invés de perguntar algo relevante como a partir de que momento você decidiu abandonar as referências de Jornada pro Oeste e fazer uma história mais focada em batalhas e por que você fez isso? A pessoa não vai fazer esse tipo de pergunta, mas ela vai perguntar: qual a versão do Buu mais forte? Eu sou um macaco. Porra, cara, não fode, né? Itachi seria um vilão, mas o Kishimoto mudou e o transformou em um herói. Sem fonte. E essa aqui, na verdade, já foi respondida pelo próprio Kishimoto em uma entrevista de 2014 para Kobayashi. Ele afirma que desde o momento em que Itachi é apresentado, ele já havia decidido que Itachi seria uma pessoa decente fazendo uma coisa terrível. E o link, obviamente, está na descrição. Akira afirmou que Gotenks Super Saiyajin 3 é mais forte que Goku Super Saiyajin 3, Akira afirmou que Gohan Ultimate é o personagem mais forte sem fusão, e Akira afirmou que todos os Bulls têm o mesmo poder, com Kid Buu sendo levemente mais poderoso por ser puro mal. Mais uma vez, apenas falas sem nenhuma fonte. Como dito um pouco antes no vídeo, toda entrevista de Akira Toriyama é documentada. Sua presença em mídias é divulgada e sua presença em eventos é sempre noticiada. A fake sobre todos os Bulls teriam o mesmo poder e Kid Buu ser levemente mais forte é tão mentirosa que inventa um evento chamado Jinshu de Noa Okan 2010. O problema é que a sílaba Ji não é usada no Japão, senão para palavras importadas de outras línguas. Por exemplo, Digimon, no Japão, se fala Digimon, ou se escreve assim pelo menos. Então, como um evento japonês em cidade japonesa tem um erro de escrita básico? Simples, porque ele nunca aconteceu. Quando pesquisado na internet, o termo simplesmente não retorna nada, mas um membro do fórum Kazenshu garante com todas as letras que ele estava lá, e inclusive falou com Akira. A cidade em que o evento se passa, sua localização, o dia e algo para provar,
nunca foram mostrados. Mas é isso. Lembra de algum boato? Deixe aí nos comentários. É isso. Tchau.